Olá, você já parou para pensar como que Deus se manifesta nos problemas da nossa vida? No devocional de hoje, nós vamos considerar os aspectos em que Deus ele pode nos ajudar quando estamos angustiados, quando estamos passando por necessidade, na nossa luta interna contra o mundo, o pecado e a carne, contra o nosso inimigo e como tudo isso deve ser feito. Nós vamos começar então primeiro considerando o primeiro devocional, que é o Maná de 29 de abril, que baseia-se em Salmo 91:15, que diz: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. A Simone vai ler para nós o Maná. É sempre nosso privilégio abençoado levar nossas dores e aflições ao Senhor, pois Ele tem a capacidade de remover de nossa vida a amargura da calamidade. Ele o faz mostrando-nos, por meio da experiência, a vaidade de todas as coisas terrenas e sua total incapacidade de satisfazer os anseios da alma ou de consolar o espírito ferido. Daí temos a ideia de que, por mais fustigantes que sejam nossas experiências, elas logo acabarão. E se permitirmos sua atuação, elas só irão operar em nós os frutos pacíficos da justiça e desenvolver em nós um caráter forte e nobre, disciplinado para o total autocontrole, ponderado e atencioso, perseverante na aflição, leal e amoroso, fiel e confiante em Deus. Muito interessante essa questão, né? Que o Senhor, o Pai Celestial, quando nós buscamos a ajuda dele, ele responde, como diz ali em Salmo 91:15. E nós temos esse privilégio de buscar a ajuda dele em todos os aspectos da vida. Eu achei interessante que, por mais que sejam penosas, fustigantes, como diz aqui, nossas experiências, elas logo acabarão. Nós não temos um período infinito para ficarmos passando por problemas. E o próprio Pai Celestial, ele diz que ninguém é provado além daquilo que ele pode suportar. Então, ele está constantemente acompanhando os nossos problemas. E como diz o Maná também, se permitirmos a atuação dessas experiências fustigantes, elas só irão operar em nós os frutos pacíficos da justiça, desenvolver em nós um caráter nobre, ou seja, coisas boas. O que me faz lembrar Romanos 8:28, que em todas as coisas, ou melhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus. Mas temos que passar por essas coisas. Para um caráter ser forte e ser nobre, para uma fé ser forte, o que a Bíblia diz? Que ela tem que ser provada como ouro, né? Aquele ouro que o ourives, ele na verdade, quando pega uma pepita de ouro, ela é um pedaço de muitas coisas misturadas ali. Dificilmente é só o ouro puro. Aí tem que botar lá no caudilho, e aí vai com o fogo, com um maçarico, derreter aquele ouro, vai subir a escória, que são as impurezas, aí a escória é removida, só sobra o ouro puro. É a nossa fé refinada, mas refinada pelo quê? Por essas experiências. Então temos que entender que faz parte da caminhada cristã passarmos por tudo isso. Às vezes podemos até pedir ao Senhor que nos livre de algumas coisas, mas sempre tendo em mente que a vontade dele é que deve ser feita. Como Jesus. Jesus, ele sabia da gravidade das coisas que iriam sobrevir a ele, mas ainda assim ele orou a Deus, orou ao Pai. Pai, se possível, afaste de mim este copo. Mas logo que ele faz o pedido, ele já diz: contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Então, da mesma maneira nós, né? Passamos por problemas, vamos passar. Podemos pedir ajuda, mas com essa atitude de espírito que Jesus teve, que seja feita a vontade do Pai.
Se a vontade dele for que os problemas continuem para nos purificar, para desenvolver em nós uma fé, um caráter forte e nobre, amém, ou seja, que assim seja. Não dá para ser o cristão da prosperidade, não dá para ser o cristão que acha que tem uma redoma de vidro, blindando essa pessoa de todos os problemas, que isso não é bíblico. Isso aí é a conversa nos ouvidos, as cócegas, ou melhor, nos ouvidos daqueles que querem tirar o seu dinheiro, se enriquecer às suas custas, prometendo coisas que a Bíblia não promete para o cristão nos dias de hoje. Nosso tesouro é claramente celestial, nós vamos ver isso. Como já falamos num outro comentário, o cristão ele é como uma borboleta, ele se desenvolve, ele passa por uma fase, entre aspas, feia, complicada, de transformação do seu caráter, até emergir como um glorioso ser espiritual, quando for mais do que vencedor no céu. Agora, como que nós podemos direcionar a nossa energia para a nossa luta interior, a luta do cristão? É o que nós vamos ver a seguir num outro devocional que se chama Cânticos da Noite. E o Cânticos da Noite, de 29 de abril, baseia-se em Hebreus 12, 14, onde diz: segui a paz com todos os homens. A irmã Simone vai ler. Como novas criaturas, devemos ser muito vigilantes, continuar a crescer, aumentar em poder para vencer a carne. Então estaremos seguros. O nosso próprio eu deve ser nosso campo de batalha especial. Muitos do povo do Senhor têm uma grande medida de combatividade natural. Essa é uma boa característica se for controlada e direcionada corretamente. A combatividade é necessária, ou nunca conseguiríamos vencer, mas precisamos nos conter para não lutarmos contra os irmãos e não devemos entrar em combate pessoal contra o diabo. Não somos páreo para ele, mas devemos resistir-lhe. O Senhor em breve o agarrará e o prenderá por 1000 anos. Ele conquistará o adversário e desfará todas as suas obras. Mas será necessário todo o milênio para realizar completamente essa obra. Não precisamos ter esperança de derrubar Satanás ou suas obras enquanto estivermos na carne. Não é nossa missão. O que o Senhor nos deu para fazer é conquistar a nós mesmos, controlar este corpo que é da raça caída de Adão, guardar-nos para que o maligno não nos toque. E o hino sugerido, Cânticos da Noite, é um devocional vespertino. O hino é o hino de 242. Bem, como novas criaturas, temos que lutar, como já disse, contra o mundo, a carne, o diabo e aquela grande luta interior. Agora, como lutar do jeito certo? O texto reconhece que pessoas combativas, aguerridas, pessoas que têm uma força interior, isso pode ser usado para o bem, para essa luta que o cristão deve travar. Porém, há um perigo. Se nós não soubermos direcionar essa força interior, essa energia aguerrida que alguns têm, poderemos até, por exemplo, combater batalhas que não deveriam ser combatidas. Como é o caso, por exemplo, quando nós tentamos entrar em combate pessoal contra o diabo, e daí eu entendo por isso como aquela autoconfiança, eu posso contra o inimigo, aí seria um combate pessoal. A Bíblia diz que você deve resistir ao inimigo, que existe uma diferença entre resistir e combater. É interessante isso aí, que a gente só deve combater com a gente mesmo. Sim. Nosso campo de batalha somos nós mesmos. Resistir. Isso é interessante. Alguém está lhe dando golpes. Você não está dando golpes de volta, você está resistindo simplesmente àqueles golpes. É diferente. Nós sofremos ataques dos inimigos de Deus também. De humanos que são agentes
quer saibam disso, quer não, são agentes do inimigo. Agora nós vamos pagar na mesma moeda, vamos entrar nesse combate também com essas pessoas? Se nos fazem o mal, vamos devolver com o mal? Não é o papel do cristão. O papel do cristão é resistir ao mal, resistir aos ataques de Satanás, se opor a ele e aos seus representantes humanos, institucionais, organizacionais. Nós não queremos derrubar organizações ou pessoas, mas queremos, na verdade, derrubar o nosso ego. Aquilo que herdamos de Adão e queremos transformar essa pessoa interior à semelhança mais próxima do Senhor Jesus. É isso que quer dizer com buscarmos a altura, a profundidade e o comprimento de Cristo. É uma descrição 3D, altura, profundidade, né, comprimento, é como se você estivesse vendo um bloco, né, de pedra 3D, e Jesus é a rocha, e é ali que eu tenho que construir o meu caráter. O diabo e seus inimigos, e seus, né, agentes, né, que são nossos inimigos também. Não dá para combater porque ninguém vai vencer. E o Senhor já tem o deles reservado. Combater no sentido de lutar literalmente. Não existe uma luta literal, existe uma luta contra as coisas que ele joga sobre nós, né? Contra as armadilhas, contra, enfim, tudo que ele usa para nos desanimar ou nos fazer tropeçar. Exatamente. O do diabo já está guardado, né? Ele já tem pelo menos 1000 anos no abismo, onde ele vai ficar totalmente preso, sem poder influenciar as nações, e depois será julgado e, por fim, jogado no lago de fogo, que é a destruição eterna. Então, enquanto isso, vamos direcionar essa combatividade para aquilo que é certo e com as armas certas, que são as armas da luz. Não adianta nada eu usar as mesmas armas de Satanás, as mesmas táticas, me baixar ao nível do inimigo para tentar combater algo. Aí eu estou, na verdade, perdendo a batalha nesse exato momento. Mas a batalha do cristão é superior. Ele atrava contra a carne, o mundo e o diabo com as armas da luz, com o Espírito Santo. Não pagando mal contra o mal, mas resistindo ao mal. Essa é a mensagem do devocional de 29 de abril, Cânticos da Noite. E por fim, nós vamos considerar as preciosas promessas de Filipenses 4,19. E, nesse caso, vamos falar de necessidades, né? Que é um dos modos em que também Deus nos ajuda. O texto é Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. E a Simone vai ler. Que promessa gloriosa é essa que Paulo registra em sua carta aos Filipenses. Essa é uma promessa divina feita para ser cumprida. Posso guardá-la onde guardo meus títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com a certeza tranquila de que não haverá desfalque. Essa passagem é um dos títulos do governo do céu. É o meu Deus quem emitiu a promessa, meu próprio Pai pessoal. Ele não se compromete a me dar tudo o que eu possa cobiçar, nem mesmo tudo pelo que eu possa orar. Muitas das minhas carências são puramente artificiais e nascidas do egoísmo. Posso desejar riqueza, e ele pode ver que minha alma seria mais rica se eu fosse pobre. Posso pedir alguma promoção, e ele pode saber que meu caminho para a santidade passa por um vale de humilhação e decepção. Assim, ele concorda apenas em me dar o que preciso, o que é algo muito diferente do que eu possa estar desejando ardentemente. Esse é um texto de T.L. Quiller, ou Theodore Ledyard Quiller, de 1822 a 1909. Foi citado aqui, e foi citado, na verdade, numa torre de vigia de Sião, uma das publicações dos estudantes da Bíblia. E essa pessoa foi um proeminente ministro presbiteriano e escritor, conhecido por sua prolífica escrita,
publicou mais de 4.000 artigos, principalmente para a imprensa religiosa, além de diversos livros. Ele foi pastor da Lafayette Avenue Presbyterian Church, em Brooklyn, Nova York, e tornou-se uma figura respeitada no meio evangélico de sua época. Esse trecho apresentado é um exemplo do seu estilo de comentário bíblico que combinava profundidade teológica com aplicações práticas e linguagem acessível. Então ele fez uma comparação aqui das riquezas de Deus como se fosse algo bem sólido, como se fosse um título do Tesouro dos Estados Unidos, com a certeza de que não haverá desfalque. E ele comenta uma coisa muito interessante também, que o texto diz. O texto diz que suprirá nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz que Deus suprirá nossas necessidades. Não nossos desejos, não nossos caprichos, não nossas vontades passageiras. E é muito bonito como ele escreveu, né? Que ele disse ali, posso desejar riqueza? E ele pode ver que minha alma seria mais rica se eu fosse pobre. Ele realmente é muita, como se diz, um dom, né? De usar as palavras muito bem. Posso pedir alguma promoção e ele pode saber que meu caminho para a santidade passa por um vale de humilhação e decepção. É porque tudo depende da pessoa. Cada pessoa vai se utilizar, talvez, de tesouros na terra de uma maneira, né? Então, a necessidade de cada um vai ser diferente de acordo com a construção do próprio espírito, a construção da própria nova criatura. Que mais essa pessoa precisa, né? Assim como o André citou no Maná, ou no texto anterior, né, sobre o ouro, a gente pode pensar também em lapidar uma pedra, um diamante. Um diamante bruto é muito diferente da pedra lapidada, cheia de facetas, brilhante, né? Então, cada uma é cortada de acordo até com suas, eu não sei o nome que os geólogos dão, mas suas cicatrizes ali na pedra, né? Então, cada uma tem uma necessidade de ser lapidada de uma forma diferente, porque o formato natural dela vai exigir isso, né? E outro comentário dele que é interessante, ele diz: muitas das minhas carências são puramente artificiais e nascidas do egoísmo. Então não são carências de fato. Que me faz lembrar do que o apóstolo Paulo disse, né? Ele fala que passou fome, nudez, frio, dificuldades entre salteadores, falsos irmãos. Ele passou muita coisa ruim. E ele diz que aprendeu o segredo do contentamento quando ele era bem suprido e do contentamento quando ele tinha carência. Olha que interessante. E eu não consigo imaginar esses primeiros cristãos numa vida luxuosa. É por isso que o próprio Jesus falou que seria muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Difícil, não impossível. Porque toda a mensagem do cristianismo é em oposição a isso. Aquele jovem rico, Jesus disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Era uma coisa muito radical para ele fazer, tanto que ele não fez. O tesouro dos cristãos verdadeiros é armazenado nos céus. Não é errado ter dinheiro, não é nem errado ser rico. Só que o dinheiro e a riqueza, ela pode ser um laço, quando você sente amor por ela. O amor ao dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os problemas. E nessa questão de necessidade, quando nós pedimos a Deus, não é para suprir nossos caprichos, mas o que realmente necessitamos. O que necessitamos? Um teto, alimentação, algo com que nos vestir e nos cobrir. A verdade é essa. É duro, né? Porque vai de encontro
com, por exemplo, a teologia da prosperidade, que vem de uma forma de cristianismo em que você tem que ser rico e vai ser rico, e Deus está obrigado a lhe dar bênçãos materiais. Só que esse não é o verdadeiro cristianismo. E é por isso mesmo também que a gente consegue entender aquele outro texto: em todas as coisas, alegre-se. Em todas as coisas. Então, vai haver momentos em que você vai realmente passar pelo vale da humilhação, o vale da decepção, mas também deverá se alegrar com isso se tiver a visão espiritual de que é aquilo que você precisa. E isso se conecta com o devocional anterior. É aquilo que precisa, e você precisa para se desenvolver. Então é isso. Aqui terminamos a consideração de hoje. Espero que tenham se sentido alimentados espiritualmente. Se acham que essas palavras tocaram seu coração, se você acha que recebeu uma bênção, uma graça por ter esse conhecimento verdadeiro da Bíblia, considere compartilhar com outras pessoas. Quem sabe deixar o seu like, e vamos ajudar outras pessoas também a se alimentar espiritualmente com coisas saudáveis, cristãs e verdadeiras. Muito obrigado por você ter estado conosco até o fim deste vídeo. Deus lhe abençoe. Obrigada. Até.